Tudo bem, pessoal? Obrigado de novo pela participação de todos, tá? Eu até vou fazer isso, vou ter que confessar a minha idade, mas é porque eu sou péssimo digitador, então eu anoto no meu Moleskinezinho aqui, meus pezinhos, porque se eu for digitar, eu vou morrer de fome como digitador, ainda bem que eu tenho outras habilidades, mas então agradeço muito vocês e anotei aqui pelo menos uma ou duas questões com cada um de vocês que eu acho que me fazendo de assistente, né? Lembrando de assistente, colocando e também algumas que, casualmente, sábado agora a gente teve o retorno do curso de pós-graduação ali de Cyber da Unicinos e eu fui um dos que ministrou uma das primeiras turmas que voltou no sábado, então eu estou fresquinho com algumas dúvidas da turma do LGPD também, tá? Então, vou usar como pano de fundo isso. E eu ia, portanto, então vou começar com a Simone, que é a nossa estrela do LGPD, né? E já falamos tempo atrás sobre isso, então eu vou de novo voltar ao assunto, que eu não sei pronunciar bem o nome dele, mas era Will Shutton. A história é o seguinte, ele era um ladrão de banco no século XIX, e num belo dia o xerife pegou ele e foi enforcar, né? E aí perguntou, e aí, seu Will, por que você rouba banco? E ele respondeu muito sabiamente, eu roubo o banco porque o dinheiro está lá. Então, o dinheiro está indo, fato, valor e norma, né? Essa eu aprendi com a Simone, fato, valor e norma. Há tempos atrás, um vazamento de informação, hoje em dia pode ter multa, está mais claro que vai haver perda para as empresas, que as empresas despertaram para isso, e a multa vai provavelmente ajudar aqueles que têm o sono mais pesado, né? A minha pergunta é isso, você está detectando, você acha que riscos disso de surgir uma mini indústria de denúncia vazia para depois chegar num acordo com isso, né? E já vou encadeando a minha segunda pergunta, que é na mesma linha, que normalmente eu falo quando estou falando com clientes, diz, olha, se preparem, contrate um profissional, o profissional vai te ajudar, vai te dar orientação, que pode ser a diferença entre uma multa e um termo de ajuste de conduta, porque você fez aquilo que alguém de boa fé podia fazer. Então, se vai ter a indústria e como é que a gente se protege, né? Se é nessa linha mesmo. Bom, boa tarde a todos. Obrigada aí pela participação aí no evento. Agradeço a oportunidade de poder falar. Eu sei que eu sou de uma área bem diferente da de vocês, né? Não sou da área técnica, sou da área jurídica. Tento trazer sempre uma abordagem bem holística da legislação, tentando sensibilizar as pessoas, né? Porque é sobre pessoas, é sobre nós, né? E se a gente não entender o espírito, né, de uma lei, ela não serve para nada, né? Ela não tem efeito nenhum. E a LGPD é bem sobre nós, né? E como tu vinha falando, Mauro, de fato, no direito, primeiro os fatos acontecem, né? Eles acontecem e nos atropelam, né? Digamos assim, nessa área tecnológica, eles literalmente nos atropelam, eles ganham relevância e aí vem uma norma, né? Para regular essa situação, que é o que aconteceu com a questão dos dados, né? Com exceção de países que já tinham regulamentações por questões de maturidade cultural. Mas no Brasil, nós temos sempre que aguardar esse período, né, em que os fatos vão acontecendo e adquirindo um valor jurídico, né, importante, causando danos relevantes, até que venha uma regulamentação. Foi o que aconteceu, então, com a LGPD, e, sim, nós temos uma cultura do litígio, nós não somos um país do preventivo, né? Nós somos o país do litígio, nós acionamos o judiciário para quase tudo, né? Tanto que temos aí hoje 100 milhões de processos ativos, né, tramitando. Então, sim, eu penso que vai acontecer, vão acontecer situações onde as empresas vão ficar expostas, né, a aventuras jurídicas, né, como a gente costuma definir isso. E também vejo muito a LGPD como um terreno baldio, em termos jurídicos, né, juridicamente falando, né, porque nós temos que aguardar agora toda uma formação de jurisprudência, né, que no Brasil, eu sempre digo, a lei é só o começo da conversa, ela não é o fim, né, porque nós temos todo o judiciário aí aguardando os casos concretos que vão bater a porta dele, para trazer decisões e a gente começar a entender e as empresas começarem a ajustar todo o processo de conformidade que já estão passando, mas que vão ter que ser
revistos posteriormente, tanto em relação à jurisprudência quanto às regulações que virão, né, por parte da autoridade, e que também a gente está ansioso esperando, né, para ver o que vai, os pontos específicos que vão haver regulamentações. Então, é um terreno baldio, e sim, as empresas ficam expostas a esse risco, né, que eu acredito que já faz parte aí das estratégias, né, das empresas, e sim, é muito importante, e eu gosto sempre de fazer um paralelo com uma outra área que eu atuei por muitos anos, que é a área trabalhista, né, os acidentes de trabalho, né, eles acontecem todos os dias, né, mas a empresa precisa provar e ter evidências de que ela tomou todas as medidas possíveis, disponíveis e exigidas pela lei para evitar que isso acontecesse. Isso vai mitigar a sua responsabilidade, né? Nós não vamos conseguir afastar completamente uma punição, mas isso mitiga muito e mostra o comprometimento da empresa com o tema, né? No caso aqui, a privacidade dos seus clientes, dos seus funcionários, né? Então, basicamente, o que as empresas precisam urgentemente, e muitas já estão fazendo, é buscar trabalhar em cima do tema e, principalmente, evidenciar que está fazendo isso, né? Para que ela possa contribuir da melhor forma no momento em que um incidente ocorrer, que algum tipo de violação acontecer, e ela possa demonstrar que ela está em busca constante, né? Porque a gente sabe que a LGPD é um organismo vivo, né? Não tem começo, meio e fim, né? Ele vai tendo que se alimentar ad eterno, né? Então, precisa mostrar que está trilhando essa jornada de forma muito consciente e responsável. Perfeito, Simone. E aí eu vou puxar o gancho com o Arthur, porque eu também falo, às vezes, em palestra para alunos, de que um dos controles é a política, que provavelmente, claro, um trabalho de consultoria vai fazer a política, mas eu costumo dizer que a política é o sinal, ou sinaleira, ou semáforo, dependendo do lugar do Brasil que você estiver. E ele fica vermelho, mas o sujeito pode não dar bola para o vermelho, ou ter tomado umas marvadas antes e passa e pode matar alguém, né? E acidente acontece. Eu trabalhei em fábrica muitos anos atrás. Na fábrica se sabe de acidente, prevenção interna, aquele negócio todo. Em segurança de informação, às vezes eu tenho a impressão de que às vezes o pessoal não leva tão a sério a possibilidade do incidente. Tanto que quando a gente fala, olha, não é se, quando aconteceu o incidente, meu Deus, mas não, vamos separar aí o joio do trigo. Quer dizer, uma coisa é incidente que eu te afirmo que vai acontecer, né? Do profissional que vai acontecer. O que você vai fazer para se preparar é que vai dizer se isso vai ser um prejuízo ou não. E eu queria que você comentasse um pouquinho, Arthur, dessa preparação, que daí é a parte mais técnica, né? Você fez a política, disse para o cara que não pode, mas os caras vão fazer. Como é que eu evito que ele atropele as criancinhas na frente da escola? Exato, acho que tem muito a ver com o que os olhos podem ver, né? O caso que você falou de indústria, quando acontece um incidente, você consegue ver, ou então, mesmo quando ele não acontece, você consegue perceber. A gente tem um caso muito triste agora na indústria do cinema, você tinha um processo ali bem definido, né, que não era para ser daquela forma e acabou se transformando num incidente aí que leva vidas, e a gente está falando aqui de coisas muito mais graves. Mas voltando aqui para o nosso tema, acho que quando os olhos não podem ver, as pessoas tendem a não se preocupar tanto assim e ser mais permissivas, né? Então, você tem toda a razão. E a própria Lei Geral de Proteção de Dados, ela não te impõe em nenhum momento que você precise comprar ferramentas, ela te impõe que você tenha bons controles e que você seja capaz de auditar e demonstrar que você está seguindo. Mas entre uma coisa e outra, você precisa ter controle, né? Então, de novo, né, aonde você vai investir nesses controles? Você precisa ter um ponto de partida, e esse ponto de partida é a partir do risco que o teu negócio está correndo e de outros indicadores sabidos de mercado, como que alguns dos que a gente trouxe aqui para compartilhar, que muitos desses incidentes ocorrem a partir de roubos de credencial, né? Daí a importância de, nesses ambientes, né, já no tamanho num porte de empresa que você está, onde o papel já não resolve o processo, né, que está estabelecido, você precisa de tecnologia para poder colocar esses limites para evitar que os incidentes ocorram. Então,
De fato, né, como eu estava falando, não adianta você ter um papel bonito com um processo bem desenhado se você não está sendo capaz de controlar. Então, de fato, em muitos dos casos você precisa de tecnologia. É isso aí. E a tecnologia, né, Leonardo? O Leonardo, como ele participou de processo de M&A, eu me lembro que eu participei de alguns também, eu participei de muito downsizing, né, cara? Uma vez eu me lembro foi o pior pela minha vida, foi downsizing de hospital. Então os caras tinham um MyFrame naquela época, MyFrame era aquele negócio que custava 10 milhões de dólares, mas não parava, né? Tinha aquele tranco dele lá e não parava. Ia baixar para a máquina Unix. Eu fiquei uma semana sem dormir, porque tinha prescrição de medicamento, tinha controles de enfermagem, quer dizer, literalmente podia morrer gente num processo desse, né? Mas a Laureate passou por um processo bem grande, né? Que infelizmente não tinha muita vida envolvida, fora do pessoal do TI, se não desse alguma coisa certa, né? Que teve um merge de duas empresas grandes, atuantes e muito dinâmicas, né? Porque o ramo de educação é um negócio que não para, né? Vocês são premidos, eu também, na qualidade de participar também de mundo acadêmico. Tem a parte que é custo, né? Ou seja, são apertados por custo para rodar, então não pode ter uma equipe muito grande, tem que ter uma equipe enxuta. Tem que mexer em processo, porque vocês mexem muito com pessoas, né? No fundo é gente, e gente tem vontade própria, né? E, ao mesmo tempo, você tem que ter evidência para auditoria, né? Então, vocês só comentando, como é que vocês buscaram? Vocês tentaram definir os processos primeiro e daí foram colocando a ferramenta, né? Teve bastante treinamento. Conta um pouquinho essa mexida, assim, processo de tecnologia aí que foi. Bom, muito legal essa sua colocação, porque a gente está vivendo ainda esse momento, tá? A gente está em pleno processo de integração, né? Eu vim, inclusive, da Laureate, né? Nesse momento de aquisição pelo grupo Ânima, né? Se transformando num grande ecossistema. E o nosso conceito aqui, por ser uma empresa que quer transformar a educação no país, então é uma empresa muito dinâmica. Então, é uma empresa muito ágil, que corre para tudo, para fazer, e a gente não pode perder esse time. Então, o nosso grande desafio aqui foi vir de um cenário que era uma empresa mais tradicional, mais voltada a SOX, que era uma empresa global, né, a Laureate, para se transformar nesse modelo ágil e tentar fazer uma integração. Então, nesse meio desafio, né, a gente está ainda com dois cenários diferentes. A gente tem um cenário onde a gente está implementando as práticas e melhorando as práticas no cenário do lado Ânima. Da mesma forma, a gente está mantendo os controles e processos que a gente tem no cenário Laureate, para, no fim, fazer o merge desses dois cenários. Então, o maior desafio aqui, nesse processo de meio que a gente está passando, é a questão da cultura. Então, cultura de empresas diferentes, de cenários diferentes. Então, quando vocês falam, primeiramente, privacidade de dados é um ponto bem importante, que vai impactar a empresa como um todo. Então, a gente não pode deixar de ter os processos e controles que a gente já tem no ambiente e precisa se planejar para mantê-los no futuro, né? Voltados ao processo de IAM, que a gente estava falando aqui no nosso debate anteriormente, o maior desafio por enquanto, estar atuando com duas ferramentas diferentes, né? Então, a gente tem ainda duas ferramentas, né? Fizemos agora um assessment para identificar qual dessas, ou se a gente vai alterar a nossa ferramenta, e no futuro ter um cenário único, né? Onde duas empresas se conversam de uma vez só e a gente tem um processo mais estruturado. Então, é bem interessante essa questão de aquisições, porque são mundos totalmente diferentes, né? Então, os desafios são diários, né? Então, fica aí a questão da questão de você manter esses processos e controles para apresentar para a auditoria externa. E a vantagem, no nosso caso, foi justamente para a gente ser uma empresa SOX, a gente já tinha processos muito maduros do lado do audit. Então, a gente está levando como experiência, né? E trazendo essa cultura para o outro lado e disseminando esse conhecimento. Então, o desafio realmente levar agilidade com compliance. Então, isso é muito difícil. Então. E imagino, Léo, que vocês estão traduzindo também um pouco esse mundo Sarbanes-Oxley, porque quem não é... Porque tinha de auditoria, né? Então tinha coisa da Sarbanes-Oxley, tá aqui por causa da Sarbanes-Oxley, tem que fazer por causa da Sarbox.
Quando você vai para um ambiente ágil de mercado, o cara diz, não, que bom que existe controle, mas me explica melhor por que ele existe, né? Só o fato de que a Starbucks existe já não me serve mais, você tem que ter uma evidência de que ele está efetivamente me evitando perda ou despesa não programada, né? Eu acho que o maior desafio é realmente você encontrar a linha do o que a gente consegue manter de ágil e ter controle. Então, dando um exemplo um pouco diferente do tema aqui, a gente entrar dentro de uma squad que precisa implementar produtos rápidos, né, e ágeis, e você manter um controle ali de acesso para isso. Então, fica difícil você conseguir vender essa ideia. Então, o maior desafio é realmente o choque de culturas e você disseminar esse conhecimento. Vender o peixe para os executivos. Eu conheci um americano que era security que ele falava, né? O problema do safe or compliance, né? Mas não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, né? Você está seguro e compliance, está os dois, é uma arte. É aí que é esse equilíbrio que você falou, né? E eu acho agora eu ia começar com você e vou dar uma geral para fechar, né? Senão a gente vai às 6 da tarde aqui, né? Com você, Léo. Que é a experiência que eu também comento com as pessoas, que automatizar processo com inteligência ele gera tempo para as pessoas, né? Eu vou te dar um desafio que eu estou acreditando que se vocês não tivessem uma ferramenta de IAM nas duas empresas, sei que as duas existem, então, ferramentas de mercado, provavelmente o trabalho do M&A seria, no mínimo, prejudicado, né? Para não dizer que seria inviável, né? Do ponto de vista de no negócio e depois colocar esse trem todo para rodar, né? Porque você teria que rodar duas empresas, né? Uma coisa é escolher entre duas ferramentas que funcionam, a outra seria juntar processo, pessoas, direitos, cada um de um jeito sem ter onde pegar, né? Aí seria um grande desafio realmente. A gente tem que pensar, contextualizar de uma forma geral, que a ferramenta, ela é parte e fim de você ter processo e pessoas envolvidas, né? Então, se você não tiver processos bem definidos e pessoas para atuar, você não consegue ter ferramentas aí para complementar. Não adianta você ter ferramenta e não ter pessoas e processos definidos. Por mais ágil que você seja, você não vai conseguir implementar de forma adequada. Então, acho que a ferramenta foi fundamental para a gente conseguir automatizar e acelerar aí o processo do M&A. E, Arthur, gera a base para você extrair informações, né? Aquela Exato. nata, né? Hoje a gente tem, em média, aí 18 mil identidades, né? Então, um desafio gigantesco aí na frente de conseguir estruturar isso de uma empresa única. E para ter visibilidade, que seria mais ou menos o que a turma do Arthur traz, né? Para o pessoal poder ver o que está acontecendo, para que lado eu estou indo e que ações eu tomo no caso daquilo que a gente comentou, né? Vai acontecer um incidente, né? Quanto mais informação você tiver, mais você consegue fechar, né, Arthur? Isso aí. Bom, pessoal. Sim, exato. Né? Fechou. E, Simone, os relatórios finais, então, né? Você, como a consultora jurídica, tenta juntar essas peças todas, né? Que é equilibrando o lado, dá para dizer negócio, né? Com a tecnologia, né? Para que eles vão par e passo, né? É batido esse do PPT, mas ainda é o que mais descreve, né? Uma mudança tecnológica, né? Transformação digital, pessoas, processos, tecnologias. Quando você consegue alinhar bem isso para um objetivo, bom, basicamente é aí que algumas empresas têm sucesso e outras não, né? Elas conseguem usar melhor as ferramentas, ou os recursos que têm à disposição, né? Gente, pessoas, conhecimento, né? Opa, teu som. Exatamente, Mauro. E eu gosto sempre de destacar, e aí dentro aqui muito dessa visão de mercado e de negócios, né? Que esse assunto é muito recente, tu falou ali no começo, que os incidentes agora ganharam os noticiários, a vitrine, né? Isso tudo por quê? Porque nós vivemos também um momento que é recente, né? Nós podemos dizer assim, pelo menos para a sociedade em geral, não para quem trabalha com isso, né, uma vida inteira, mas para a sociedade em geral, a gente está vivendo um ponto de inflexão muito grande em termos de economia analítica, né, economia digital. Nossas vidas foram digitalizadas, né, e a capacidade de processamento é cada vez maior, mais sofisticada,
e nós perdemos, sim, o controle como titulares e cidadãos, né? Então, eu gosto sempre, eu não costumo trabalhar em cima da multa de 50 milhões, a famigerada multa, né? Porque, na minha percepção, eu penso que, burocraticamente falando, até que um boleto desses chega para a empresa pagar, provavelmente ela já pode ter sido extinta muito antes por questões de imagem, né? Ou de não ter conseguido administrar, por conta da publicização desse evento, a continuidade de seus negócios, né? Então, é muito importante entender o momento que nós estamos vivendo, né? Que é outro, hoje não é boas práticas, hoje é lei, está regulamentado, né? Demorou, mas regulamentou. Eu sempre digo no direito, os fatos sobem de elevador e o direito vai indo de escada atrás. Sempre foi assim, não seria diferente com a proteção de dados. Então, é importante ter ideia que a gente vive, sim, uma mudança de era importante em termos de negócios, né? O consumidor, hoje, ele vai se atentar cada vez mais para a privacidade, né? E o cuidado, o zelo com os seus dados. Então, as empresas que não estiverem atentas a essa mudança, né? Elas podem perder negócios, né? Enfim, cada novo projeto, novo serviço desenvolvido tem que estar sempre atento a esse novo momento de mercado, né? Então, esse é o meu recado, não temos mais, não, é um caminho sem volta, digamos, né? A privacidade e a proteção de dados. Perfeito, é isso aí. Arthur, tuas considerações finais, último recado para a turma. Acho que é o último recado. Você. Obrigado mais uma vez, acho que todo mundo contribuiu super bem, eu concordo com a doutora Simone. Se a multa de 50 milhões chegar é porque você já tem um problema maior. E o recado final é mudar a cabeça, né? A definição de Einstein para insanidade é fazer tudo do mesmo jeito sempre e esperar resultados diferentes. Então, a gente vê, e a gente também como fornecedores, integradores de tecnologia, e a gente participou desse movimento todo do mercado até agora, de continuar fazendo do mesmo jeito. Então, o recado é pensar um pouco mais fora da caixa, entender que só comprar tecnologia e continuar fazendo do mesmo jeito não está resolvendo o problema e é preciso fazer diferente. Esse seria o meu recado final. Perfeito, e é o que o Léo está fazendo, né, Léo? Vocês estão fazendo duas gigantes. Como é que é o pessoal que fazia elefantes e ursos dançarem, né? Então, parabéns, porque eu sei que o projeto está indo bem, e também te dá a oportunidade, as últimas palavras também para aqueles também que estão eventualmente prestes a enfrentar um desafio desse, que pelos números até que vocês passaram, não é pouca gente, né? Ou seja, merges de aquisições em um mercado brasileiro veio para ficar e agora, após pandemia, é provável que continue se movimentando, né? Bom, obrigado pela oportunidade, muito bom participar desse mega evento. Parabéns para a doutora Simone, obrigado, Arthur, também pelas suas apresentações aí e colocações. Minha última colocação além de agradecer, é falar que realmente que o Arthur comentou. Você, num cenário que a gente está agora cada vez mais, a tecnologia é aliada do negócio, né? Tecnologia é negócio, negócio é tecnologia. Então, você tem que se desafiar a cada dia, né? E ser resiliente com essas mudanças e se planejar. Eu acho que planejamento é tudo, por mais que às vezes você não tenha time para fazer esse planejamento, é essencial ainda você ter uma área de planejamento, uma área que envolva não só a tecnologia, mas envolva a tecnologia como negócio para se planejar da melhor forma e junto com as áreas específicas que a gente coloca, que é segurança da informação, compliance, riscos principalmente para identificar essas oportunidades de negócio e realmente sair da caixinha e seguir com essas práticas aí novas e ser ágil. Então, acho que se transformar de uma forma que você consiga se organizar. Ou seja, estamos todos, não vamos morrer de tédio e estamos pelo menos na área certa, né, para evitar essa situação. Gente, agradeço muito a todos vocês, Simone, Leonardo, Arthur, novamente. Alessandra, algumas palavras finais de ato de clausura. Encerramos por hoje e retornaremos amanhã com tudo.